Gravação iniciada. Prezados, boa tarde para todos. Vamos dar início agora à nossa sessão do dia 18 de novembro de 2020, período da tarde, 14 horas. Verifico o fórum regimental, todos estão presentes, então declaro aberta a sessão. Nosso julgamento irá se iniciar com... eu vou pedir, seria o item 97 da pauta, mas eu vou pedir ao conselheiro Ronaldo para ceder o local, a vez, para o conselheiro Carlos Pantaroli. Eu vou antecipar os processos do conselheiro Carlos. Seu primeiro é o item 109, correto, Carlos? Isso, 109 e 110. Tá. Já está na pasta o processo? Passo a palavra para você. Esses dois processos eu estou propondo resolução. No primeiro caso, é um processo de COFINS. Débitos de COFINS, se eu não me engano. Carlos, eu não achei aqui na pasta, não. Não tá, não? Tá. Não. Vou colocar aí. Devo ter colado em lugar errado ou em outro mês. Eu colei tudo de manhã. Já aparecem para mim. Esse é um processo de compensação de COFINS com créditos decorrentes de pagamento a maior de FINS social, decorrente da declaração de inconstitucionalidade do artigo 9º da Lei 7689 de 88, 7787 de 89, 7894 de 89 e 8147 de 90. E alega recorrente que é insuficiente. Estou partindo direto aqui para a proposta de diligência. Se precisar a gente entender o contexto, a gente volta. Então, alega recorrente que a insuficiência de saldo credor disponível de FINS social apurado entre 89 e 92 para fazer frente às compensações com débito e COFINS se deve ao fato de que a fiscalização não atualizou monetariamente os créditos desde a data do pagamento indevido até o emprego em compensação. Então, uma questão de suficiência de crédito para cobrir as compensações. A decomp de folha 53 está acompanhada de demonstrativos que indicam um acréscimo de juros ao crédito principal. Isso é demonstrativo do contribuinte. Contudo, uma análise preliminar dos demonstrativos juntados pela fiscalização às folhas 118 a 132, foi um demonstrativo baixado em diligência na época resultado de uma diligência baixado na DRJ, parece indicar que inexistiu qualquer atualização do crédito de FINS social desde a data dos indébitos até a data do encontro de contas, muito embora se identifique a correção dos débitos de COFINS e a adição dos seus consectários legais. Então, desde o indébito e desde o débito até a data do encontro de contas, só o débito foi atualizado e acrescido de multa e juros.
A atualização monetária do crédito do débito deve se dar no momento do encontro de contas, e a jurisprudência do STJ acerca do tema determina, inclusive, os índices a serem aplicados na compensação ou repetição do indébito tributário. Desta maneira, diante de fundada dúvida acerca da ocorrência de atualização monetária do indébito, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB se manifeste conclusivamente mediante relatório circunstanciado acerca da atualização monetária dos créditos decorrentes de recolhimento a maior de fim social por ocasião da compensação com débitos de COFINS, da quantificação do direito creditório indicado pelo contribuinte empregado sob forma de compensação e da suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação realizada. Um processo bem antigo e teve vários índices aí de atualização. A meu ver, pelo que analisei dos documentos, de fato, o crédito não sofreu qualquer atualização até a data da compensação. Então não seria nenhum caso apenas de deferir uma atualização, seria o caso também de se ver se de fato houve alguma atualização nessas planilhas que a fiscalização colocou. Por isso eu estou propondo a diligência. Alguém diverge? Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência à unidade de origem nos termos do voto do relator. Esse resultado vale para os itens da pauta número 109 e 110. Deixa eu só verificar se o 110 é idêntico aqui, que eu não me lembro. Ah, é? Ah, tá. Dá uma olhadinha, então. É diferente, parece, né? Também é proposta de diligência, mas o fundamento é diferente. Demorando a abrir aqui. Foi. Isso, ele é diferente, uma resolução também, mas é diferente, é um caso aqui de, não mais de COFINS, mas de PIS. O crédito, o suposto crédito seria decorrente de PIS e resultaria da declaração de inconstitucionalidade dos decretos-lei 2445 e 2449 de 88, empregados em compensação, que foi autorizada judicialmente com débitos apenas do próprio PIS. Segundo cálculos da autoridade fiscal, confirmados por decisão de primeira instância, não existiriam créditos decorrentes de pagamento a maior. Sucede que, como sustenta a recorrente, tal conclusão decorre de erro incorrido na apuração, pois não se considerou a semestralidade do PIS. Esse é o caso de PIS semestralidade, previsto no artigo 6º da Lei Complementar 7 de 70. De fato, veja-se o entendimento esposado pela decisão recorrida. Eu transcrevo aqui, em que o acórdão interpretava ainda os 6 meses retroativos como prazo para pagamento e não que a base de cálculo seria a do 6º mês anterior. Então, acerca do tema, esse conselho fixou entendimento contrário, de caráter vinculante, consubstanciado no verbete da súmula CAF número 15. Transcrevo. De start, afastada a premissa de apuração adotada pela instância quor, carecem de ateste a certeza e a liquidez do crédito tributário apontado pelo contribuinte. Diante deste quadro, faz mísera a conversão do julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB, com base nos documentos constantes dos autos e adotando a base de cálculo correta, conforme o entendimento contido na súmula CART 15, manifeste conclusivamente, mediante relatório circunstanciado, acerca da quantificação do direito creditório indicado pelo contribuinte, empregado sob forma de compensação, e da suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação realizada. Então, acho que deu para entender, né, que o crédito foi insuficiente por uma questão de base de cálculo. Base de cálculo é essa que foi usada pela fiscalização e pela DRJ, contrário ao que depois se definiu aí com interpretação da lei, consta já de súmula. Então, na verdade, a diligência para uma reapuração. Carlos, isso é caso de diligência ou não seria uma dar provimento?
Não sei porque ninguém atestou a suficiência do crédito, a liquidez do crédito, com base na base de cálculo correta. Mas aí o que a gente faz, né? A gente já é uma decisão ilíquida, mas a gente tem dado algumas decisões no sentido, porque assim, a questão de direito, ela está resolvida. Você já identificou qual foi o problema da diferença entre o que ele pediu, foi a questão da semestralidade. O valor era de 6 meses. A gente diz que foi isso. E eu vendo pela decisão de piso, eu acredito de fato que tenha sido isso. Mas mudando essa premissa aí da forma de apuração, vai resultar num crédito suficiente? Porque esse é um processo antigo, tem atualização em jogo aí também. No outro processo da mesma empresa, o problema foi só na atualização. Então, assim, vai ser suficiente o crédito? Por isso que eu acho que... Mas aí a nossa decisão tem sido do provimento ao recurso para que seja refeita a quantificação, que seja dado, concedido, seja homologada a compensação até o limite do direito creditório reconhecido. Esse nossa decisão padrão. Então você diz para ele, calcule e conceda e homologue a compensação até o limite do direito creditório. Se ele chegar e disser, não tem direito creditório nenhum, não tem nada para homologar. O problema aí é que o direito creditório já foi reconhecido. Ele apenas foi insuficiente e ela está alegando que a insuficiência decorre desse problema. Então está em jogo aqui a suficiência do direito, não o mérito dele. No caso que o contribuinte pede, é só uma reapuração, porque a insuficiência decorre de um erro de apuração. Que a inconstitucionalidade ocorreu e que E você não tem certeza que houve esse erro de apuração? Tem praticamente certeza. Porque está aí na decisão que a premissa que eles adotaram é que os 6 meses eram só um prazo para pagamento e não que a base de cálculo era o 6º mês lá anterior. Tudo indica, então, que houve já um erro de direito da unidade. Se a insuficiência decorre só e somente só disso, é mera alegação de recurso. Porque a fiscalização ela parou de olhar, né? Ela falou assim, a apuração não é semestral e pronto, parei de analisar, acabou. Ou seja, na verdade, tem que devolver para ele realmente analisar, como no voto do Carlos, em superar a questão da semestralidade, analise e quantifique o crédito. Acho que quando... É uma preliminar, a gente continua decidindo isso com o provimento. Você está falando de uma preliminar de mérito. Não é de... Não sei se é de mérito, porque o mérito já foi constituído, mas é uma preliminar de cálculo. Não vou nem chamar de mérito, porque é uma preliminar de cálculo, né? O mérito do recurso diz respeito apenas ao cálculo. O mérito a ser julgado aqui, na verdade, é a suficiência do crédito, não a procedência jurídica do crédito. O crédito é procedente. De fato, os decretos-leis eram... Quando voltar essa diligência, a gente vai julgar o que aqui? Qual vai ser a lide quando retornar essa diligência? Homologar a compensação dada a suficiência, ou homologar no limite do que foi reconhecido. Então, o retorno da diligência não vai alterar a nossa decisão aqui em nada. Tá entendendo? O que você acabou de falar é justamente o que eu já estou propondo que se faça logo desde agora. Mas eu vou passar a palavra ao conselheiro Leonardo, ele pediu a palavra. Nesse caso aqui tem as duas coisas, né? Ou a gente discutiu o direito, né? Ou a liquidação. Aqui a gente está discutindo liquidação. O problema dessa decisão mais, entre aspas, líquida, né? Que até seria possível num caso como esse, seria que se persistisse a controvérsia quanto à liquidação, ele não teria mais como recorrer. Né? Então, diligência às vezes é interessante, porque volta para cá, e se tiver dúvida, ele pode se manifestar e a gente pode fazer alguma coisa, né? Mantém a jurisdição aqui com a gente, a bola com a gente. Eu acho que aqui não teria problema uma diligência, não. Não, tudo bem. Eu não estou nem contestando isso. Eu estou falando a minha colocação. Entendo, eu até já me manifestei. Isso foi uma dúvida que eu já tive em alguns processos. O que eu estou falando é o seguinte, mantendo aquela questão da nossa... de firmar jurisprudência. Nós já tomamos diversas decisões aqui
em que a gente não baixava diligência nessa mesma situação. E o meu questionamento, eu já inclusive me manifestei, sei lá, amanhã, logo que eu entrei no CAF, eu questionava a mesma coisa. Aí eu dizia, mas e se o contribuinte não concorda com o cálculo feito? A gente faz inúmeras decisões aqui, ilíquidas, que a gente concede o direito, analisa a questão de direito, ou os fatos que forem necessários, e dá o julgamento, dá o provimento e manda, e isso depende de um cálculo posterior. Aí eu te faço a mesma pergunta. Quando esses novos processos chegarem, e que a gente julgar aqui, der provimento, o que vai acontecer quando o contribuinte discorda do cálculo? Então eu até não me oponho, tudo bem, a gente mantém isso aí. Mas então todo o processo que vier para cá, que depender de algum cálculo, então a gente não dá mais provimento. A gente então tem que tudo baixar em diligência, a gente praticamente não vai dar mais decisão ilíquida então. A gente vai sempre aguardar que retorne. Não me oponho, mas eu só queria que isso então, os conselheiros todos aqui presentes, adotassem isso então como um padrão, a gente sempre baixar em diligência quando a questão do valor que vai ser calculado pela unidade tiver a possibilidade que o contribuinte conteste esse valor, que ele discorde desse cálculo. Conselheira Fernanda, vamos fazer o seguinte aqui, primeiro a conselheira Fernanda e logo em seguida o conselheiro Ronaldo. Oswaldo, Fernanda e Ronaldo. O Oswaldo pediu também? Então tá, é porque o Oswaldo não está aparecendo na minha tela aqui, desculpa. Oswaldo, Fernanda e Ronaldo nessa sequência. Oswaldo. Eu acho que a sua ideia é maravilhosa. E acho até que se fosse A ou B, como ou acolho ou não acolho a decisão da DRJ, pode ser ilícito, não tem problema nenhum. O problema é que pode ser A ou B ou C. Tipo, A, nós acolhemos, B, nós não acolhemos, ou C, a DRJ considera uma outra coisa, a unidade reparadora considera uma outra coisa que a gente não considerou e o contribuinte pode discordar. Acho que se é A ou B, pode ser ilíquido mesmo. Se é só sim ou não, preto ou branco, pode ser ilíquida. Agora, se A, baixou, devolveu para a DRJ, desculpa, para a unidade reparadora, para que ela, superada a questão da semestralidade, se pronuncie. Então, ela vai olhar lá e falar assim, bom, superei a questão da semestralidade, mas o crédito é insuficiente porque a questão dos juros, não corrigi esse crédito. Aí o contribuinte vai falar assim, opa, peraí, você não corrigiu esse crédito? Tem que corrigir o crédito, porque tem a súmula da SPJ, tem blá, 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 blá. Então, se a decisão é A ou B, pode ser ilíquida. Concordo com você, até por princípio de economia processual. Se eu vou acolher ou não acolher simplesmente, economia processual. Então, vamos já decidir de uma vez e tirar esse processo do Carlos. Agora, se é A ou B ou C, como é o caso do Carlos, que tem superado uma questão inicial de cálculo, me diga quanto tem, aí sim eu acho que tem que realmente baixar a inteligência. Só isso. É que nesse caso da LCS aqui, os dois processos veem que o imbróglio todo fica no cálculo, né? Então, assim, o processo contencioso se deu pelo cálculo. Então, acho que Entendi. mais prudente aqui seria fulminar ele com um cálculo realmente sacramentado, né? Entendi. Então, agora, Fernanda e logo em seguida, Ronaldo. Não, eu estou pronto para voltar, eu vou acompanhar a diligência, só que eu acho que a regra que já sobressai na turma decisão ilíquida só em casos muito específicos. A regra geral é diligência, sempre foi. Então, acho que se a gente continuar aplicando isso nesse cuidado caso a caso, tá tudo certo. Posso falar, presidente? Exatamente o que a conselheira Fernanda acabou de falar é a minha posição, porque eu acho que uma questão de cautela, como já invocou aqui o conselheiro Luiz Felipe, parece assim um pouco quando a gente da decisão ilíquida, tem alguma coisa para ser operada lá na unidade preparadora e dali se encerra, dá uma sensação de que o contribuinte vai ficar com a sede de falar mais um pouco. Eu acho que
no limite, nós podemos fazer algumas decisões ilíquidas, mas eu acho que a gente não deveria ter como regra. Acho que a diligência aí fica mais palatável também, porque é provável, eu não sei, nessas decisões assim de erro de cálculo, que a administração tenda a manter o seu posicionamento. E o contribuinte, com certeza, vai querer rediscutir isso. Aí, ela mantendo o posicionamento e justificando, eu acho que vai ficar... Porque aqui a diligência também é outra coisa. A diligência é porque nós não temos ainda uma convicção para decidir. Então, o que o conselheiro Carlos está pedindo é que mais algum esclarecimento em relação a esse cálculo seja feito para que a gente possa decidir aqui com mais... É provável que a disputa continue entre a administração e o contribuinte. Obrigado, conselheiro. É o que eu te falei, eu já tive essa dúvida também sobre o que é que o contribuinte faz quando ele discorda dos cálculos da unidade preparadora, e não me oponho a essa proposta de hipótese alguma. Agora, imagino que, já, como falei, já tivemos algumas decisões aqui em processo que envolviam cálculo e que, pelo teor da conclusão, homologue-se a compensação até o limite do direito creditório, deixa claro que ainda haveria que o que vai ser corrigido depende do cálculo. A decisão seria aplicar a semestralidade e determinar que a unidade preparadora fizesse a correção. Então, eu imagino que numa decisão, a única coisa que poderia vir, se eventualmente tiver alguma contestação do cálculo feito, aplicação de índice, que realmente pode ocorrer. Isso pode ocorrer mesmo. Ok, acho que está todo mundo pronto para votar. Eu acho que não temos nenhuma divergência, né? Então, acordos resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Carlos, temos mais processo teu? Hoje eu acho que eram só esses. Tá. Então agora a gente retorna com o Ronaldo. Item 97 da pauta. Oswaldo, tá chegando o teu horário, né? Não sei se do Ronaldo é rápido. Como é que é, Ronaldo, esse processo aí? São vários, né? São três processos da nossa. Na minha opinião, são todos rápidos, mas isso depende muito do juízo dos colegas. Faz a leitura, então, Ronaldo. Se a gente perceber aqui que começou a ter mãozinha levantada, a gente, então, passa isso para editar. Se ninguém levantar a mãozinha, então é porque todo mundo concorda. Tá, então, o primeiro tá aí é o que termina com 68, não é? Isso, termina final 68. Tá, ok, então vamos lá. Olha, o processo, ele tem um relatório... Em primeiro lugar, eu concordo plenamente com o conselheiro Leonardo quando fez essa propedêutica em relação a esses processos de decompre. Mas eu aqui no CAF, eu ainda não tenho essa cancha de saber com muita clareza o que é realmente consenso na turma, né? A respeito disso aí. Tudo bem, a questão de admitir prova, mesmo em segunda instância, em homenagem ao princípio da verdade material, isso eu já aprendi aqui na turma e também já andei futucando a jurisprudência do CAF como um todo, inclusive na Câmara Superior, e vi que isso é realmente já uma matéria pacificada. Mas tem outras matérias que eu não tenho muita certeza. Então, esse processo aqui, por exemplo... Ronaldo, com licença, desculpa te interromper.
Eu estou dando uma lida aqui no processo, aqui passando aqui rapidamente, em virtude do que você acabou de me dizer, né? Que queria dar uma lida com um pouco mais de calma. Eu acho que a gente vai acabar extrapolando o horário do Oswaldo. Então não vai ser uma coisa tão imediata assim. Oswaldo, você acredita que pode retornar às 1h30? Tranquilo, em 10 minutos daqui. É sexy service e é 10 minutos daqui. É só para eu chegar mesmo para comer rapidão e voltar. Tá combinado então. Então vou fazer o seguinte, eu te peço desculpas, viu, Ronaldo? Não. Mas para a gente não prejudicar o conselheiro Oswaldo aí, vamos então interromper a sessão e a gente retorna às 13h30. Ok, Fabimar? Ok, presidente. Gravação final.